Começando mais um episódio do podcast mais maravilhoso das redes sociais, onde aqui na minha cadeira sempre senta uma história que ou é conectada com a cirurgia bariátrica, ou faz bariátrica, ou tem bariátrica, ou negou a bariátrica até um determinado momento e aqui se decide se vai ou racha. E hoje, gente, eu confesso que eu tô um pouco nervosa, né? Porque assim, a blogueira que largou a vida inteira pra falar de bariátrica na internet, hoje está aqui com um dos maiores nomes da cirurgia bariátrica no Brasil. Um cirurgião que quebrou, assim, paradigmas, que foi pra internet quando ninguém tava na internet, que fez dancinha, que falou a linguagem do povo e que cresceu muito, né? Também nas redes sociais e fora dela. Simplesmente, doutor Fábio Faleiro, FF, na minha frente. Muito obrigada. Sou grande fã do seu trabalho e tô muito honrada de te ter aqui. Seja muito bem-vindo. Oi, Nezinha, tudo bem? Cara, obrigado pelo convite. É um prazer muito grande eu estar aqui. Você que está em casa, obrigado por estar aqui participando hoje do podcast, né? Sim. Então, assim, cara, vamos falar de cirurgia bariátrica. Vamos falar de polêmica, vamos falar de tudo, né? Vamos. Doutor, não sei se as pessoas sabem, né? Mas além de cirurgião, você fez a cirurgia bariátrica, Sim, então sim. você tá ali nas duas pontas, né? No que opera e no produto final. Mas eu queria entender um pouco da sua história, assim. Como foi essa história com a medicina? O porquê que você decidiu ir pro lado da cirurgia bariátrica? Quando que isso começou na sua vida? Sim. Nayara, antes de ser médico, eu era músico, sabia? Quê? Eu fui músico, fui professor de química, fui atendente de call center, fui um monte de coisa assim na vida antes de ser médico. E talvez por isso eu já entrei para a faculdade de medicina, eu entrei em 2005, né? Eu já entrei com uma visão muito diferente dos meus colegas de faculdade na época, que normalmente vieram ali do ensino médio, fizeram um cursinho a vida inteira, nunca trabalharam, nunca viram gente e acabam que se formam e são jogados no mercado de trabalho dessa forma. E quando eu me formei em 2010 pela Universidade Federal de Goiás, eu acabei fazendo residência médica de cirurgia geral e eu sempre lutei contra a obesidade. A minha vida inteira eu fui gordinho, desde menino, desde moleque. Daquele sentido assim de, vamos jogar futebol? Vamos, mas eu não jogo no time sem camisa, entendeu? Porque a zoação era assim, bota um sutiã pro Fábio aí, que o peitinho era maior porque já era gordinho, entendeu? Então esse tipo de coisa sempre aconteceu na minha vida. Então quando em 2016, eu terminei a residência médica em cirurgia, eu não tive dúvidas do que eu gostaria de fazer, que era ajudar as pessoas que tinham o mesmo problema que eu a vida inteira a se ver livre delas. E eu fui para a área da cirurgia bariátrica e desde então é isso que eu faço da vida todo santo dia. E isso foi em qual ano? Que eu fui para a cirurgia bariátrica a partir de 2016 mesmo. 2016, então tá. Tem 8 anos, né? E aí você foi crescendo nessa área, operando cada vez mais. E quando que veio o start de começar a falar de cirurgia bariátrica na internet? Porque eu comecei em 2019, por conta da minha história, mas você como médico, assim, quanto que você sentiu que o seu conhecimento poderia impactar mais pessoas através do digital? Desde 2016, nem existia Instagram nessa época direito, era o Facebook, né? E lá no Facebook eu já falava alguma coisa da área cirúrgica em geral. Eu lembro que eu chegava no plantão, no Hospital de Trauma, em Goiânia, Hospital de Urgências de Goiânia, o Hugo, né? E eu chegava lá, o pessoal me zoava. Ó, lá o blogueiro chegando, ó. Olha lá, ó, você tá com dor abdominal? Procure seu cirurgião. Porque eu falava isso muito no Facebook. Né? Eu fazia muitas cirurgias na época de apendicite, de vesícula, então eu já usava esse espaço do digital para informar as pessoas. E isso, obviamente, tinham dois objetivos. O primeiro deles, que na minha visão é o principal, que é o que a gente chama de serviço social ou função social do médico. Cara, o médico tem a obrigação de informar a população acerca de doenças e de tratamentos, isso faz parte. A gente tem que devolver para a sociedade esse conhecimento que a gente tem, que adquiriu na universidade. Obviamente de uma forma que as pessoas entendam, uma linguagem sem ser mediquês. Porque falar no congresso médico é uma coisa, falar para as pessoas que estão aqui vendo a gente é outra. Então não adianta eu falar termo técnico que ninguém vai entender. Esse é um objetivo. E o segundo objetivo, obviamente, era a gente ter crescimento profissional, ser mais conhecido, ter o consultório mais movimentado. Então, a gente consegue fazer o bem para as pessoas e fazer o bem para a gente também. E isso foi muito disruptivo naquela época, porque, cara, se hoje, em 2024,
o médico aparecer na internet, ele já é considerado um médico, no sentido pejorativo, né? De blogueirinho, do tipo assim, o cara não tem conhecimento técnico, o currículo dele é uma bosta, por isso ele vai para a internet para se autopromover. Se hoje os médicos mais tradicionais falam isso, você imagina há 8 anos atrás. Cara, então eu apanhei muito, mas muito. É porque as pessoas não entendem, né? O médico é criticado por outros médicos. Sim. É pelos próprios médicos Exato. ali, não é pelo paciente. O paciente sempre vai achar maravilhoso o médico ali colocando informação, mas existe essa pressão de vocês, né? Os colegas de trabalho falam, o que tá acontecendo com o Fábio, que ele tá na internet? Então você sentiu, e mesmo assim você não parou? Não, claro que não. Assim, por esses dois propósitos, né? O propósito das pessoas em si e o propósito pessoal, é óbvio. Agora, a coisa chegou num crescimento exponencial a partir da pandemia. Porque, tô falando da minha história, né? Porque a partir da pandemia fechou tudo, as pessoas começaram a ficar no digital, e aí começou a onda das lives. E, cara, eu meio que na live eu posso falar o que eu quiser. Eu adoro isso. É tipo assim, aquele moleque que não teve infância, que agora vai falar o que quer lá na rede social e tem gente pra ouvir. Eu gosto de pessoas. Quando eu fui músico, eu me dava bem com pessoas. Quando eu fui professor, eu adorava dar aula. Dei aula de química por 10 anos para ensino médio, para colégio, essas coisas. Então, assim, falar para as pessoas é algo que para mim é muito fluido. E aí, quando eu achei aqui nesse lugar, né, um espaço para poder falar o que eu quisesse e as pessoas ter uma interação direta comigo, eu adorei. E é óbvio que eu usei isso para promover informações de qualidade. E aí, Nayara, vai aquela briga que eu tenho quando nos meus programas de treinamento para outros médicos, né, em carreira médica, em gestão, essas coisas, quando eles vêm com aquela objeção clássica, tá, mas o que as pessoas vão falar de mim por estar exposto ali, vão achar que eu sou ruim, por isso eu estou na internet. Eu falo, cara, qual que é o seu propósito como médico? Sim. É estar preso no seu consultório ou é mandar a tua mensagem para o mundo de promover saúde, promover o que você sabe, falando a linguagem que as pessoas entendem? Então, assim, eu acho que não tem dúvida que a rede social, a internet, ela veio para ficar hoje e o médico que está fora dela, na minha opinião, está fora do mercado de trabalho. Eu fico muito feliz de ter profissionais como você hoje, né, na minha rede de contato, porque eu também, como uma pessoa que leva informação, é sempre muito bom a gente ser validado, né, pelos especialistas, e realmente esse preconceito é muito forte. Agora, falando sobre cirurgia bariátrica em si, existe também o preconceito com a bariátrica, né? Total. Eu trouxe várias pessoas pro pod que sentaram aqui e falaram, Nay, eu tinha preconceito com a bariátrica, eu achava que eu não tinha o IMC para fazer cirurgia bariátrica e eu fui para cirurgia bariátrica desacreditada. Você sente muito esse medo hoje em dia, em 2024, das pessoas em fazerem a cirurgia ou você acha que mudou um pouco? Não, mudou, né? Assim, se a gente levar em consideração o quanto de informação que tem disponível hoje para as pessoas, a gente tem realmente mais gente com a conscientização de que a cirurgia ela pode ser mais democrática. Ela não é só para aquele paciente super obeso lá dos quilos mortais, né? Ela é para pessoas com IMC um pouco menor do que a gente imagina. Não é para. E é diferente de banalizar, é diferente de eu pegar uma pessoa com sobrepeso e indicar a cirurgia para ela. Mas um paciente com IMC de 37, por exemplo, você pegar uma menina de 90 quilos que tem 1,50 de altura, o IMC dela já enquadra para cirurgia bariátrica. Só que assim, as pessoas têm uma noia com os 100 quilos. Não, tem que pesar mais de 100 quilos para ser. Não tiraram isso. Então não é assim. É basicamente você ser até egoísta, na minha opinião, de não possibilitar aquela pessoa de ter uma vida melhor. Sim. Então, assim, hoje as pessoas têm um pouco mais de consciência, mas ainda muito preconceito, né? Muito preconceito. Quando você fez essa cirurgia, o seu IMC era quanto? Porque eu já vi algumas publicações que você coloca antes e depois, e algumas pessoas comentando, mas nem era tão gordo assim. E hoje em dia, eu acho que você passou por um processo de emagrecimento e agora tá shapeado, né? Tá com o corpo aí definido, porque Dr. Fábio Posse a gente acompanha, né? Os colchão. E como que é isso, assim, com todo respeito, tá, senhora mulher do Dr. Fábio? Que é casadíssimo também. Como que foi pra você, assim, o seu processo de bariátrica? Como foi seu IMC e como que foi isso na sua vida? Então, eu era aquele paciente que a gente fala que tá no limbo.
sabe? Antes, deixa eu fazer um contexto aqui, porque a gente tem que explicar as coisas para não ficar sem contexto. Em 2022, em final de 22, houve uma mudança nas indicações da cirurgia bariátrica, num consenso mundial. Tem um guideline mundial da IFSO, né, que é da Sociedade Internacional da Cirurgia de Obesidade, que mudou um pouco as indicações, ou seja, a gente está operando pessoas com grau de obesidade menor. Então, a indicação clássica, que era da década de 90, 1991, se eu não me engano, era assim, pessoas com IMC maior que 40, mais de 2 anos, independente de comorbidade, cirurgia. IMC entre 35 e 40, com comorbidade, cirurgia. Então, o que a gente fez, né? O que a IFSO fez em 22 agora? Mudou as indicações. Então, qualquer pessoa com IMC maior ou igual a 35, independente de comorbidades e da gravidade dessas comorbidades, ou seja, a pessoa fala assim, é uma, entre aspas, gordinha saudável. Tem nada, só excesso de peso. Maior que 35, não está dando conta com tratamento clínico por pelo menos 2 anos, eu posso operar. Pessoas com IMC entre 30 e 35, com comorbidades e com falha de tratamento clínico, também são candidatos à cirurgia. Para o asiático, zoinho puxado, ó, IMC maior que 27,5. Esse eu já vi. Exato. Maior que 27,5. Então, essas indicações são as mais recentes, né, de 2022 para cá. Planos de saúde ainda não se aderiram a isso, é uma indicação médica, mas não necessariamente o plano de saúde vai dar a cobertura para essa cirurgia. Dito isso, o meu IMC era 32. E eu venha lutando contra o excesso de peso há 40 anos. Eu tenho 41 anos na ocasião da gravação deste podcast. Mas você está em 2050 vendo o podcast, né? Estamos aqui em 2024. Então, eu passei 40 anos lutando com excesso de peso. Mas, assim, eu tive um bom resultado quando eu usei o Ozempic em 2021. Perdi 20 quilos com a medicação, mas depois eu não consegui tirar, acabei tendo um rebote e ficava naquela coisa. Usei 3 anos esse remédio, acompanhado com a minha endócrina, que é a doutora Mariana. Então, assim, toma o remédio, usa, suspende, aquela coisa que todo mundo que está vendo aqui o podcast passa. E aí, quando eu resolvi, por efeito colateral, eu não sei se você já usou esse remédio ou sabe de alguém que já usou. Cara, é muito ruim. É muita náusea. Você parece uma mulher grávida, querendo vomitar o dia todo, sem disposição, com irritabilidade. Você fica meio deprê. Você é cirurgião, tendo que operar as pessoas com esses colaterais. Sim, 5 horas da tarde eu era um zumbi em casa, assim, deitado no sofá, entendeu? E acaba que eu falei, olha, eu vou tentar ficar sem um remédio, vamos trocar por outra medicação. Obviamente, nada disso fui eu que determinei. É tratamento médico mesmo, que a endócrina estava tomando conta. Eu parei a medicação e foquei continuei fazendo exercício. Eu sempre fui frequentador de academia. Sempre foi meu psiquiatra principal, entendeu? E acaba que eu engordei 18 quilos em 2 meses. Então, assim, eu tive o meu maior peso. Aquela foto que tem no meu Instagram lá, que o pessoal fala, você nem era tão obeso, foi o que eu fui mais obeso na minha vida. E se colocar na ponta do papel, você gastou quanto com esse tratamento de Ozempic em 3 anos? Mais de 30 mil reais, né? Tirando, assim, a doutora Mariana fez cortesia para mim, que se eu tivesse que pagar a consulta para ela, era mais caro ainda. Então, assim, mais 30 mil reais investidos nesse período de um pouco mais de 3 anos. E quando eu fui fazer os exames, né, de 40 anos de idade, falei, vamos fazer os exames, né, para ver como é que tá. Eu já estava pré-diabético, colesterol muito alto, triglicerídeos muito alto, gordura no fígado com inflamação, a gente chama de NASH, que é uma sigla em inglês, quer dizer esteatohepatite não alcoólica. Isso vira cirrose ao longo da vida da gente, né? Apneia do sono, dor nas costas absurda, dor nos joelhos absurda. Eu chegava em casa no final do trabalho, porque o cirurgião fica em pé muitas horas, né? Eu chegava e ficava igual um morcego, perna para cima, porque é uma dor assim absurda por causa do excesso de peso no tornozelo. E quando a minha médica virou para mim, Fabio, nós vamos ter que tomar agora o Xigdu para pré-diabetes, tomar o Lipiless, tomar não sei o quê, usar CPAP para dormir. Eu falei, doutor, eu não vou fazer nada disso, não. Tem uma recomendação mais recente da Sociedade Internacional de Cirurgia de Obesidade que diz que no meu IMC eu posso fazer a cirurgia para evitar tudo isso. Operei. Tô aqui, sem nada mais. Nada, não tem nada. Meus exames todos normais. A única coisa que eu tenho hoje é saúde, disposição e vigor, entendeu? Eu sou um menino de 20 anos. Amém! Você falou dessa galera do limbo, né?
E eu vejo muito pessoal que tá aí com IMC de 30 a 35, que não tem ainda o IMC para operar via plano, que é 35 mais alguma comorbidade. E aí fica tentando. Caneta, e eu quero entrar num assunto, não sei se você coloca, não sei o seu posicionamento sobre, mas que é o balão. Tem muitas pessoas que não fazem a cirurgia bariátrica, acabam colocando o balão. E eu, com a experiência que eu tenho no digital, eu não vejo bons resultados e eu vejo muitas pessoas passando mal com o balão. E sou uma pessoa que me posiciono hoje contra o balão, porque eu não vejo nenhum benefício no balão. Mas eu queria ouvir a sua opinião médica sobre o balão. O balão, como qualquer tratamento reversível ou tratamento que, como uma medicação que tem um tempo de patência, né? Ele pode funcionar enquanto o paciente está com ele. Porque o mecanismo de funcionamento do balão, ele é uma tentativa de, entre aspas, enganar o cérebro. Porque quando você coloca um dispositivo que é insuflado dentro do fundo gástrico, que é uma região do estômago que tem neurotransmissores ali, neuroreceptores, que vão mandar uma informação para o cérebro do paciente dizendo, olha, estou cheio. Então, quando a gente come, por exemplo, nós dois não, né? Porque nós somos operados, né? Yes. O Gabriel que está aqui, que vai almoçar daqui a pouco, o Gabriel vai comer, ele vai enchendo o estômago dele até chegar um momento que o estômago está cheio. É aquele momento que o neurotransmissor manda para o cérebro, olha, encheu, chega, para de mandar comida. E isso vai causar uma modificação hormonal para abrir a válvulazinha de mandar a comida para o intestino, desencadear a vesícula biliar a funcionar. Então, uma série de alterações hormonais, fisiológicas, que vão falar para a pessoa o seguinte, estou cheio, não cabe mais. O balão é uma enganação do cérebro, porque ele vai mandar uma informação para a pessoa, estou cheio o tempo todo. Então, esse é o mecanismo. Por isso que dá muito efeito colateral quando a pessoa está. Agora, tirou o balão, o que vai acontecer? Exatamente o que era antes. Então, por que eu não posso ser contra uma terapia que pode ajudar as pessoas a tratar a obesidade? Eu não sou contra, eu só não acredito que ele é um tratamento eficaz. E algumas pessoas acabam colocando o balão antes da bariátrica como estratégia, né? Pra Aí perder sim. peso. Isso eu acho bem interessante. Aí sim, inclusive o balão, a principal indicação dele é você pegar um paciente muito obeso, com risco cirúrgico proibitivo, ou seja, ele vai ter complicações graves, ou pode ter complicações graves se operar com esse peso. Vamos fazer uma estratégia de emagrecimento para preparar a pessoa para a cirurgia? Essa é a indicação boa do balão. Isso eu também concordo. Essa é a indicação boa. Não me cancelem, tá? Eu acho que o balão, ele é interessante nessa fase. E, inclusive, a sleeve, ela nasceu assim, né? Pra ser uma técnica pra pessoa emagrecer antes de ir pra uma outra técnica. Exato. Por exemplo, a bypass. E falando sobre técnicas, né? Tem muita gente que acha que só tem duas, que é sleeve, que é bypass, que a cirurgia bariátrica, ela é igual pra todo mundo. Como que é esse universo e como que você faz a indicação das técnicas pra cada paciente? Você tem quantas horas de podcast? Umas 20? Porque vai precisar. Pode falar o máximo que der. Assim, classicamente, a cirurgia bariátrica ela surgiu com a cirurgia de Fob e Capella, né? Fob e Capella são dois cirurgiões. O Dr. Fob é vivo, inclusive, é americano. É uma cirurgia que há uma redução de estômago e um desvio intestinal. É a cirurgia clássica, com anel e tudo mais. E posteriormente surgiu a gastrectomia vertical, que é o sleeve, como um primeiro tempo de outras cirurgias, né? E o pessoal percebeu, pô, essa cirurgia funciona, ela é boa também e tal, não sei o quê. Então, na cabeça das pessoas, só existem sleeve e bypass. Só que existem várias outras técnicas derivadas das duas. Então, a gente hoje consegue, inclusive, se você quer saber um pouco mais de técnica de cirurgia bariátrica, vai no meu canal do YouTube. Tá aí, deixa o link aí depois. Vou deixar. Deixa um card aqui em cima, em algum lugar aí. Porque lá eu explico muito sobre técnica. Eu tenho uma série de vídeos só sobre as técnicas cirúrgicas modernas. Consegue personalizar esse tratamento, né? Exato. Eu não vejo com bons olhos, do ponto de vista técnico, eu oferecer o mesmo tratamento para todas as pessoas. Se eu tenho graus diferentes de obesidade, ou seja, eu tenho um paciente, vamos pegar um homem de 1,80, vai. Eu posso ter um homem desse com IMC 32, que era o meu, pega ali 105, 110 quilos, e eu posso ter um homem com 250. Então, como é que eu vou oferecer o mesmo tratamento para ele? Ele não tem o mesmo grau de problema. Então, a gente, na minha opinião, a gente precisa personalizar a técnica para cada pessoa. Ou seja, eu tenho uma pessoa que tem muita doença metabólica, ela é diabética, ela usa insulina já, ela tem doença cardiológica grave.
eu colocar um componente ileal na cirurgia, as técnicas como, por exemplo, SADS, bipartição de trânsito intestinal, duodenal switch, elas podem ser mais indicadas para esse público do que o bypass em Y tradicional, entendeu? Então, na minha visão técnica, o cirurgião bariátrico, ele não é um cirurgião geral que faz bariátrica. Na minha opinião, ele tem que ser um cirurgião bariátrico mesmo, especialista em cirurgia bariátrica, tem que dominar todas essas técnicas, saber fazer todas as técnicas e ter nesse arsenal de oferta aquilo que o paciente precisar mais, para dar uma vida boa para ele, resolver a obesidade e dar o mínimo de efeito colateral possível. Eu particularmente acho que o seu grande diferencial é esse, assim. Você não é um cirurgião que é team bypass ou só faz sleeve. Você consegue personalizar de acordo, né, com a realidade de cada paciente. E isso, pra mim, é o que me chama muita atenção no seu trabalho, assim. Porque quando a gente vê um paciente seu, a gente sabe que foi pensado pra ele de uma forma exclusiva. Sobre essa questão de acompanhamento multidisciplinar, né? Quando eu fiz a minha bariátrica 15 anos atrás, não era falado muito sobre reganho, não falava-se muito sobre meta de proteína, suplementação de vitamina e tudo isso. Como que é a sua conduta hoje para o paciente que vai operar? Você é o tipo de médico que manda real logo de cara? Já barrou o paciente por sentir que ele não ia fazer o tratamento? Como que é assim para você? Eu sou. Assim, eu não vejo com bons olhos você simplesmente entregar uma lista de exames e falar, faz lá que eu te opero. Porque assim, Naizinha, o paciente, ele, quando busca um cirurgião, ele está buscando um tratamento, ele não está buscando simplesmente uma cirurgia. Às vezes, na cabeça dele, ele até acha que é só uma cirurgia. Mas a gente tem a obrigação ética do lado de cá de mostrar para a pessoa, assim, amigão, tu sabe onde você está pondo seu pezinho? Você sabe que aqui é um caminho que vai depender muito do seu comportamento para você ter um resultado eficaz. É isso que você quer? Você quer, às vezes, correr o risco de comer um pastel e ter que sair correndo para ir ao banheiro? Porque as pessoas querem emagrecer, mas elas querem os efeitos colaterais. Elas querem a responsabilidade de treinar, de ter massa, construir uma massa muscular forte para evitar reganho de peso lá na frente. Elas querem tomar vitamina e ficar com a chatice de ir no médico todo ano, fazer exame, ver como é que está aí a vitamina. Às vezes tá ruim, precisa complementar. As pessoas, se não aceitarem isso, na minha opinião, não precisa nem fazer cirurgia. Porque vai fazer para ter problema. Então, assim, é um processo de escolha. É igual ter filho. Você tem filho, vem todas as coisas boas de ter filho e todas as coisas ruins de ter filho. É assim, é uma decisão. Então, eu sou de bater no martelo assim, olha, é isso que você quer? Se você quer, a gente vai junto, a gente caminha junto, eu te opero. Agora, se você vir com sem vergonhice pro meu lado, você vai se arrepender depois e não diga que eu não te avisei. Entendeu? Então, acompanhamento multidisciplinar, terapia, exercício físico, suplementação vitamínica e, por vezes, suplementação hormonal também, fundamental para um bom resultado a médio e longo prazo, né? Sim. E para o paciente que operou, né? Deve ter alguns pacientes que vocês estão assistindo aqui, tá no reganho de peso, abandonou esse viés e tá com medo. Porque tem muito medo, né? Como que eu vou voltar para o meu cirurgião que acreditou em mim, que fez a minha cirurgia, que eu tenho como Deus, e agora falar para ele que eu engordei, né, muito. O que você fala para essa pessoa que está em casa ali no reganho e está com vergonha? Procure ajuda. Se você confiou no seu cirurgião, é porque você confiou a ele a responsabilidade de cuidar de você e não só de fazer sua cirurgia. Então, assim, quem perde por não buscar ajuda é só o próprio paciente. E a gente tem várias opções de tratamento para reganho de peso, né? Assim, a gente tem opções de tratamento clínico, com bons medicamentos, com exercício físico direcionado. Você é um exemplo disso, né? Assim, e a gente tem a opção de tratamento cirúrgico. Hoje mesmo, aqui em São Paulo, à tarde, eu tenho uma cirurgia revisional para uma pessoa que fez a bariátrica há algum tempo atrás, está tendo problemas nessa cirurgia hoje por uma questão técnica, é um bypass, e a pessoa tem muito refluxo gastroesofágico por conta de uma alteração cirúrgica mesmo. A cirurgia não ficou de acordo com os princípios técnicos modernos para o bypass e acabou engordando tudo de novo. Então a gente vai resolver essa questão do refluxo, trocar de técnica cirúrgica para ela potencializar o tratamento de emagrecimento. E está tudo bem. Tem pessoas que vão precisar de outra cirurgia e você não deve se envergonhar de ter um problema de saúde mais grave. Você tem que se envergonhar de não buscar ajuda.
Você tocou num tema que é muito comentado, mas acho que é pouco explicado, que é a cirurgia revisional. O que a gente vê mais, né, é o caso a pessoa fez a sleeve, tá com refluxo e por conta do refluxo vai reverter numa bypass. Quais são as revisionais que pode fazer? Por exemplo, eu tenho uma bypass, tive reganho de peso. Tem alguma saída para mim de revisional? Como que é isso? Tem. Assim, a gente pode operar novamente em basicamente 3 situações. A primeira delas é para reverter a cirurgia bariátrica por alguma complicação, seja nutricional, metabólica, dumping e hipoglicemia que não resolve. A gente pode fazer um tipo de revisão que é voltar para a anatomia normal. Efeito colateral disso, um ganho de peso. Então, normalmente essa pessoa tem que ser orientada que se ela reverter o bypass que ela tem sem cirurgia, né? Ela provavelmente vai engordar novamente ao ponto que era antes. Lembrando que não são todos os profissionais que são qualificados e capacitados para esse tipo de cirurgia, tá? É uma cirurgia bem minuciosa. Digamos que, levando assim de uma forma... Tem que ser bichão. De uma forma bem, tem que ser FF. Bem popular e leiga para se entender, você tem mecânicos e mecânicos. Tem um que só troca o pneu do carro e aquele que vai fazer retífica do motor. Essa revisional é isso. É muito serviço braçal ali, entendeu? Mas essa é uma indicação. A segunda indicação é como, por exemplo, o caso de hoje, o caso que você citou agora. A pessoa tem alguma complicação clínica ou algum problema na qualidade de vida que a gente troca de técnica. Por exemplo, um refluxo gastroesofágico que surgiu pós-cirurgia de sleeve, né? Associado ou não a reganho de peso. E a terceira indicação é justamente o reganho de peso. E aqui é que vem o ponto nebuloso, porque quando a cirurgia primária do paciente não está de acordo com o que a gente sabe que é o princípio técnico, ninguém tem dúvida de indicar uma revisão para correção dessa anormalidade, digamos assim, ou troca de técnica. Agora, quando é por reganho de peso, tem muitos colegas cirurgiões que lavam as mãos. Falam, não, eu já fiz minha parte, agora você se vira e faz a sua. Mas, cara, será que é isso que o paciente espera da gente? Será que o que o paciente que está buscando a gente porque teve um resultado bom, às vezes a pessoa no primeiro 1, 2, 3, 5 anos de operação, ele se manteve, mas ele perdeu o controle ali porque ele tem uma doença que não depende só dos esforços dele. A obesidade é uma doença crônica progressiva que não tem cura. Ou seja, quanto mais velho a gente fica, pior ela vai ficar. E nosso corpo sempre tende a voltar. Exato, existe um mecanismo de readaptação metabólica que é para voltar para o estaca zero. Tanto o hipotálamo no cérebro, quanto os hormônios intestinais que a gente muda com a cirurgia, existe um mecanismo de readaptação metabólica. E não é ético, na minha visão, apontar o dedo na cara do paciente e falar, pô, você não fez sua parte, agora se vira e resolve. Então, o cirurgião, antes de ser cirurgião, ele tem que ser, na minha opinião, um ser humano, que tem que acolher, tratar o paciente com obesidade com respeito, com realmente empatia mesmo, sabe? E a definição de reganho de peso para levar a uma outra operação, isso é que é um ponto ainda de confusão na literatura médica, sabe? Tá. Mas respondendo a tua pergunta, fez o bypass, tem outras opções, que é a maior dúvida das pessoas? Tem. A gente pode transformar esse bypass em Y, né? Num duodenal switch, que é uma técnica já padronizada há muitos anos, transformar num duodenal switch simplificado, que é o SADS, que é o que eu vou fazer hoje à tarde, transformar numa bipartição de trânsito intestinal. São basicamente as 3 opções técnicas mais viáveis para se fazer. Agora, quem que é o candidato a fazer isso? Esse é que é o ponto nebuloso. Então, não é todo mundo que, teoricamente, poderia fazer uma revisão do bypass. A gente tem alguns critérios e eu sigo alguns critérios no consultório bem definidos com relação a isso, sabe? Entendi. E para emagrecimento, as cirurgias revisionais estão tendo um bom resultado hoje, em 2024? Sim, mas é claro que depende da técnica. Eu até soltei isso no meu Instagram há um tempo atrás, porque foi uma pergunta de um colega cirurgião do Paraná. Normalmente eu sempre respondo pergunta das pessoas, né? Aí vem um cirurgião e pergunta na minha rede social, eu tenho que mostrar um negócio mais estruturado aqui. Então eu busquei alguns trabalhos de literatura e eu achei uma revisão sistemática, que é um tipo de trabalho muito robusto, né? Que dá um resultado técnico assim, para nós da área médica que a gente confia. E a questão do resultado de emagrecimento depende do que o cirurgião fizer de revisão. Em outras palavras, se o paciente tem um sleeve e transformar para um bypass em Y, a gente sabe que hoje é uma técnica ruim para reganho de peso.
porque o percentual de perda de peso do bypass em Y e do sleeve é muito próximo. Então, se o paciente tem um sleeve, não tem refluxo e me procura por reganho de peso, eu, Fábio, não transformo no bypass, eu transformo em outra coisa. Seja no OAGB, que é o bypass de uma anastomose, no SADS, no Danosuite. Quando eu falo que ele é bichão, é por isso, gente. Eu não sei se tá muito técnico, mas você tá perguntando e eu tô falando. Não, mas é isso. É porque a gente vê muito na internet. Cirurgia revisional para reganho de peso é eficaz? Muitos médicos falam, não, para reganho de peso não é. Só que assim, não até onde que não, né? Pois é, no trabalho que eu te falei, você pega lá os vários, uma revisão sistemática, o nome está dizendo, é uma revisão, você vai buscar vários trabalhos de maneira sistematizada. Sim. Então, quando você pega os trabalhos que mostram, o paciente tem um sleeve, virou um bypass, resultado ruim. Tem um sleeve, virou um SADS, melhores resultados. Em termos de perda de peso de novo, Sim. Entendeu? Então, quando a gente, nessa revisão, enfim, que eu usei para falar lá para o colega do Paraná, eu cheguei à conclusão que, particularmente na nossa casuística aqui, no meu trabalho, a gente está indo para a linha que é mais eficaz, que é você pegar o paciente que tem o sleeve ou bypass e transformar no duodenal suite simplificado, que é o SADS, que é onde os resultados são melhores. Ponto de atenção, é uma puta cirurgia, difícil, trabalhosa, que exige muito do ponto de vista técnico, exige muito... Por exemplo, hoje eu vou fazer só essa cirurgia aqui, eu não tenho mais nada para fazer à tarde. Porque se eu marcar 4, 5 cirurgias, eu não vou dar conta de fazer as outras. Porque é uma cirurgia muito trabalhosa. Então, assim, que exige muito treinamento técnico, que exige a disposição do cirurgião de falar assim, cara, vamos enfrentar uma torada junto aqui? Vamos. Entendeu? Mas, assim, então, respondendo a tua pergunta, a revisão, quando você fala assim, a cirurgia revisional é eficaz, a resposta é depende. Depende do cirurgião, depende do que ele fez para converter, depende se ele fez direito, enfim, é isso. Vários fatores. Ainda sobre essa questão de emagrecimento com a cirurgia, né? Muitas pessoas me perguntaram se eu fiz plasma de argônio. E até então eu nem sabia o que era plasma de argônio. Eu falei, que é isso? O plasma de argônio, ele é eficaz para quem teve reganho de peso, igual eu engordei 26 quilos. Eu poderia ter feito plasma de argônio? Tem algum critério? Você, como um cirurgião, né, que faz aí revisional, que está bem ligado a esse cenário, o que você pensa? Você faz plasma de argônio? Como que é? Não faço, não acredito nessa terapia e você está me pondo em fria aqui na internet. Você vai me pôr no cancelamento, CPF cancelado. O recorte que vai ser mais compartilhado desse Brasil. Porque assim, o plasma de argônio, para quem não sabe, tá aí em casa, quando a gente faz o bypass, então ele só se aplica para o bypass, tá? Para o sleeve, não. Quando a gente faz o bypass, a gente pega uma alcinha de intestino e traz ela para cima e emenda no estômago pequenininho. E essa emenda a gente chama de anastomose, que é o nome técnico da emenda, por onde a comida passa. A gente faz esse buraquinho mais ou menos de 2 centímetros hoje em dia. Com o passar do tempo, esse buraquinho ele aumenta. Então, às vezes, o buraquinho por onde a comida passa, a anastomose, ele ficou um pouquinho mais largo. É por isso que o paciente consegue comer mais depois de um tempo. De todo mundo aumenta? De todo mundo. Tá. Uns mais, outros menos. Tá. E o que o plasma de argônio faz? É um gás que queima essa região. Então, ele vai sob anestesia, ó, você fez uma careta assim, mas você não vai sentir nada. Mas é endoscopia? É por endoscopia. Tá. Ele queima essa região e na cicatrização esse buraquinho faz assim. Ele diminui. Então, o objetivo do plasma de argônio é diminuir o tamanho do buraquinho por onde a comida desce. O que isso pode trazer de efeito de emagrecimento? Restrição. E o problema da restrição, você tem um anel na sua barriga. A gente não coloca anel mais hoje em dia na cirurgia, por quê? Porque sabe que restrição não é o mecanismo que traz emagrecimento mais eficaz. Então, o plasma de argônio é basicamente você diminuir o buraco por onde a comida passa. Se você costurasse de uma maneira bem grosseira metade da boca da pessoa, você teria o mesmo resultado. Então, assim, na minha opinião, não muda nada. É rasgar dinheiro. E é uma terapia cara, né? Cada sessão aí, R$2.500, talvez até um pouco mais. E geralmente as pessoas fazem mais de uma sessão, tem que entrar em dieta líquida no pós. Exato. Eu não conheço pessoas que tiveram um bom resultado com plasma. Inclusive, se você teve, pode comentar aqui embaixo que eu vou te trazer no pod pra gente conversar sobre plasma de argônio pra eu entender melhor. Mas, hoje em dia, é uma coisa que as pessoas também me perguntam muito, né? Do plasma de argônio em si. Sobre a questão da cirurgia bariátrica, né? Agora voltando para um público que eu acho que é menos atingido, que são os homens.
Eu sinto que a realidade dos homens ainda está muito distante. Poucos homens procuram a bariátrica. Sim. Os que procuram me mandam mensagem assim, tô com 3 meses, quero tomar uma cerveja, o que eu faço? E eu fico um pouco preocupada com isso. Como que você vê hoje a adesão dos homens no tratamento com a bariátrica? Não, é ruim, né? Assim, quando você vai ver as estatísticas de casos, por exemplo, na minha estatística pessoal, eu opero cerca de 92% de mulheres e 8% de homens. Quê? Sim. Tanto é que se eu falasse no meu Instagram só no feminino, provavelmente não teria impacto nenhum. Porque 92% dos meus casos operados são mulheres. Em consultório, enfim. O homem, ele tem muito medo da cirurgia em si, porque ele gosta de comer, talvez até mais que a mulher. A mulher tem uma... É claro que isso é muito genérico, mas assim, a mulher tende a ter uma tendência de ser um pouco mais beliscadora, né? Comer um pouco menos, beliscar um pouco mais, ser mais ligado em quintandinho, docinho. E o homem, como eu era, padrão polifágico, né? Acha que o mundo vai acabar se não comer tudo. Então, pratão de peão e mete bronca. E o homem, eu não sei se é simplesmente por esse receio de falta de comer, por desinformação, por preconceito, mas realmente ele não procura tanto. E quando ele faz a cirurgia, ele costuma ter resultados muito bons. Exato. Homem tem mais testosterona que mulher, tem mais massa muscular, então ele não menstrua. Porque o problema de mulher todo mês perder sangue com bariátrica é que ela tem risco maior de anemia, entendeu? Quando você compara homens e mulheres que fizeram bypass, quem tem anemia, que tem que tomar Noripurum na veia, não sei o quê? Mulher. Mulher menstrua. Mulher come menos carne. Homem não, é mais carnívoro, não menstrua, tem mais massa muscular, costuma, por ter mais massa muscular, fazer mais esforço físico no dia a dia, atividades masculinas, normalmente, entre aspas, né? Não me cancelem, gente. Atividades masculinas, o cara é pedreiro, o cara pega mais peso, normalmente ele usa mais o corpo dele, então ele tem menos anemia. Sim. Entendeu? Agora, fica aí o apelo, né? Para os meninos homens também operar. Porque pra que ter uma vida ruim, cara? Não faz sentido. Eu vejo muito homem assim, vai no cardiologista depois de 30 anos, aí o cardiologista faz um exame e fala, olha, ou você emagrece, faz uma cirurgia bariátrica de urgência, ou você não vai ver seu filho crescer. Sim. E aí esse homem vai pra cirurgia bariátrica assim, meu médico mandou eu vir pra cirurgia, que é isso? Né? E a mulher já fica ali na internet, procurando, pensando em todo esse cenário. E eu também sinto muita falta dos homens fazerem a cirurgia bariátrica, inclusive no geral, né? Menos de 1% das pessoas que têm indicação de fazer cirurgia bariátrica hoje no Brasil fazem. Então, eu fico louca com as pessoas que ainda convivem com a obesidade, que por si só já é uma doença. Você não tem que ter comorbidade não, gente. A obesidade já é uma doença, você não tá saudável. Essa história de gordo saudável não existe. Parar de romantizar, que eu acho é perda de tempo. Rapaz, a vida é uma só. Que jeito que você quer viver essa única vida? Se alguém falar como é que é do outro lado, escreve aí no comentário, fala assim, eu já morri e voltei, eu sei que lá é legal ou não. Cara, ninguém sabe. Então assim, você vai perder tempo na sua vida e viver com menos qualidade, com mais dificuldade, vai viver menos tempo, pra quê? Porque pra viajar pra Disney, o povo arruma dinheiro. Ah, é. Pra comprar iPhone Mega Power Plus Power 16, o povo arruma dinheiro, parcela até o rim. Agora, pra investir na saúde, não tem dinheiro? Não tem isso, não tem tempo, cara. E a bariátrica, eu acho que diferente de todos os tratamentos, né? Você falou que gastou aí 30 mil com a caneta, pessoas que botam balão, é pra sempre. Sim. Eu tenho 15 anos de bariátrica, com 10 anos eu tinha engordado 26 quilos. Tem 5 anos que eu me trato e eu nunca tive uma saúde tão boa igual eu tenho. E a minha saúde dá de show em várias pessoas que nem fizeram a bariátrica. Então eu acho que o grande despertar pra mim foi entender que eu tenho uma ferramenta dentro de mim e que se eu souber manejar essa ferramenta, ela vai me entregar o melhor. E quando você bota na ponta do lápis, a cirurgia bariátrica ela é muito mais barata, de graça, né, do que outros métodos. E doutor, você tem assim alguma coisa que te faz falar para o paciente? Alguma questão fisiológica? Eu acho que a cirurgia bariátrica para você ela não vai ser boa. Se a pessoa tem indicação, tem alguma coisa que você fala assim? Sim. Um dos critérios que me fazem torcer o nariz e não indicar cirurgia são vícios, né? Assim, por exemplo, alcoolismo. A gente sabe que a cirurgia bariátrica, ela aumenta o risco de adicção em álcool. Falando em bom português, aumenta o risco de viciar em álcool mesmo. Por que disso? Porque existe um mecanismo cerebral de maior prazer
quando o paciente consome bebida alcoólica. Existe uma absorção diferente do álcool pós-bariátrico, ou seja, uma dose menor faz mais efeito e, como o álcool é uma droga dose dependente, quanto mais você tomar, maior o risco de vício. E altera também a absorção de vitaminas do complexo B, principalmente, sabe? Então, álcool é muito deletério para o paciente bariátrico. Então, quando no pré-operatório eu já tenho um caso de uma pessoa que bebe muito, eu olho com maus olhos a cirurgia para ela, entendeu? É um critério. Não quer dizer que é proibido, que é proibitivo, mas ela tem que fazer, na minha opinião, um tratamento pré-operatório eficaz. Eu exijo, nesses casos, um acompanhamento psiquiátrico e psicológico mais de perto para os colegas falarem, olha, Fábio, cara, tá sem beber há muito tempo, mete bronca que vai dar certo. Uhum. Esse é um critério, né? Outro critério é o paciente que fuma. Cigarro, qualquer que seja o cigarro, o povo agora fuma pendrive, né? Bota o pendrive na boca e começa a apitar o pendrive. Então, assim, qualquer tipo de fumaça, caindo na região operada, isso aumenta risco de morte. Então, assim, a cirurgia bariátrica é uma cirurgia eletiva, eu só vou operar se estiver tudo bem. Não é uma urgência. Então, assim, se o paciente não parar de fumar pelo menos um mês antes da operação e manter sem fumar, de preferência pro resto da vida, é um ponto que eu não gosto de operar. Eu não sou obrigado a operar ninguém, que eu tô falando, não é urgência. Uhum. Então, assim, tem uma pergunta que eu faço no consultório, que ela é muito interessante, que o paciente olha para mim e fala, que você posso te ajudar? Não, eu queria te procurar por causa da cirurgia. Eu falo, me convença a te operar. Então, assim, eu coloco a responsabilidade na pessoa. Ela tem que entender quais são as obrigações dela, as responsabilidades que ela tem que ter antes da cirurgia e parar de fumar uma delas. E, obviamente, essas são as duas, assim, mais cotidianas. E, obviamente, aquele paciente que tem um risco cirúrgico proibitivo, né? Ou seja, aquele paciente que já passou de hora, já infartou não sei quantas vezes, tem uma doença cardíaca grave, que o risco da cirurgia vai ser maior que o risco da doença. Aí é onde a gente põe o pé no freio. Mas, normalmente, isso não acontece. Você trava idade? Oi? Você trava pela idade também? Tem mais de 70 anos? Eu já operei pacientes idosos, né? Depende do idoso. Você tem gente de 50 que tá mais acabado que um velhinho de 90. Uhum. Então, assim, a idade avançada ela não é uma contraindicação absoluta. Depende do que a gente chama de status performance. O quanto que aquela pessoa tem uma vida ok para ser submetida a uma cirurgia de grande porte como é a bariátrica. É importante você falar isso porque muito se fala hoje, né? Principalmente na internet. A pessoa faz a cirurgia bariátrica e se torna alcoólatra. Uhum. Quando você para olhar o histórico, ela já era antes. Né? Então, é igual a questão da compulsão. Fez a bariátrica, compulsão alimentar. Primeiro que a compulsão alimentar tem que ser desmistificada, que nem tudo é compulsão. Mas muitas vezes a pessoa já tinha esse traço antes e aí coloca tudo na conta da bariátrica. E você sente também que o paciente, depois da bariátrica, tudo é culpa da bariátrica? Mas claro que sim. Às vezes não tem nada a ver com a cirurgia bariátrica. Nayara, uma vez, nada tirou da cabeça da mãe desse menino que eu fiz uma cirurgia bariátrica no rapaz. E aí, 4 meses depois, ele teve uma dor abdominal, uma apendicite aguda. Uhum. A mãe dele falou na minha cara, é porque é da bariátrica. Eu falei assim, não é. Qualquer um pode ter. Eu já tive apendicite. A senhora pode ter a qualquer um. Não, mas se ele não tivesse feito bariátrica, ele tinha imunidade melhor e não tinha tido apendicite. E assim, é isso, cara. Você caiu, quebrou o pé, a bariátrica. Caiu porque fez bariátrica. Então, assim, é assim mesmo. E aí as pessoas tendem a correlacionar tudo. De negativo que acontece na vida na conta da bariátrica e não correlaciona as coisas positivas, né? E a gente já tá chegando no final do podcast, mas eu também fala queria... sério. Eu queria ficar horas com você aqui. Mas eu também queria desmistificar um assunto, assim, por eu estar na internet, muitas pessoas olham o meu resultado estético e acabam achando que a cirurgia bariátrica é uma cirurgia para você ter o corpo bonito. Uhum. Quando, na verdade, a cirurgia ela tem N fatores intrínsecos que são muito mais relevantes do que a estética em si, né? A estética você busca. Quais são as grandes melhoras que a cirurgia bariátrica traz para a vida do paciente, assim, nesse primeiro ano? Vamos lá, que eu já vou começar fazendo uma pergunta para você que está em casa. Quanto que você pagaria do seu bolso para viver 10 anos a mais? Se alguém falar que não pagaria alguma coisa para viver 10 anos a mais, escreve aí no comentário. Porque qualquer um de nós pagaria muito caro para viver 10 anos a mais. Pois é. Um dos benefícios é um aumento da expectativa de vida em cerca de 8 a 10 anos. Uau. Mas não é viver 10 anos a mais de qualquer jeito. É viver 10 anos a mais com mais qualidade. Brincando com teus meninos,
correndo atrás dos meninos no parque, agachando para poder amarrar o cadarcinho do tênis, dando conta de se higienizar adequadamente, sentando em qualquer lugar. Essa tua cadeira aqui, inclusive, eu já te dou uma sugestão. Tu tem que arrumar uma, Gabriel, que não tem esse trem aqui, senão o menino não senta. O paciente que sofre de obesidade, ele não anda bem de ônibus, de avião, ele não passa na catraca do ônibus. Cara, é isso que você quer pra sua vida? Então, assim, a cirurgia bariátrica, ela é um divisor de águas no tratamento da obesidade grave. Existe uma pessoa, eu tô falando por experiência própria, eu acho que você também deve estar se imaginando aí. Existe a vida antes e a vida depois. Ah, mas a vida depois tem isso, eu não como um brigadeiro e passo mal. Tá bom, pode acontecer. Então para de comer o brigadeiro. E entenda que a vida é um copo cheio, assim, metade cheio ou metade vazio, depende de como você olha ele, né? Então, os pontos positivos, eles são muito superiores aos pontos negativos. E a minha recomendação é assim, se a pessoa tem indicação, cara, faz mesmo. Faz, entende da onde você está pisando, que você vai sabendo o que de limitação e efeito colateral você vai ter uma vida muito saudável, muito mais longeva, e na minha visão isso não tem preço. Sim, até porque o paciente que procura cirurgia bariátrica, ele não tem muito a perder, né? Ele já está vivendo uma vida ali de sobrevivência, sim, de humilhação, tomando remédio controlado, com gasto, sim. Às vezes você não está gastando com vitamina hoje, mas está gastando com remédio controlado, com iFood, né? Enfim, com essa realidade que a obesidade traz. E a cirurgia bariátrica hoje é o tratamento premium, né? Para controle da obesidade, né? Sim. Nem cura da obesidade. Não tem nada, gente, além da cirurgia bariátrica que controla por mais tempo essa obesidade. Por isso que eu sou uma pessoa que eu defendo muito a cirurgia. E, doutor, quem quer fazer a cirurgia bariátrica com você? Como que te encontra? Onde que você atende? Como que é a sua agenda? Coloca aí suas redes pra galera entrar em contato. Eu atendo e opero aqui em São Paulo e também em Goiânia, Goiás. Tem consultório aqui em São Paulo, tem consultório em Goiânia. A gente atende pacientes do mundo todo de maneira online, né, pela internet. Então, é uma dúvida até que as pessoas têm. Será que eu posso fazer todo o processo para cirurgia online, só ir para operar? Pode. A gente opera pacientes dos Estados Unidos, da França, de Portugal, da Irlanda, eu já operei pacientes de lá. Então, basicamente, a gente tem toda essa estrutura de time para poder cuidar de todos esses passos do processo. Você me acha, além dos consultórios, no meu canal do YouTube, vocês deixam o link aí se puder. No meu Instagram, que é o @drFabioFaleiro. Inclusive, segue lá nos stories que sempre tem humor também, diversão. A pessoa que não teve infância, né? Você me acha no Facebook, você me acha no TikTok, você me acha em tudo quanto é lugar que você possa imaginar. No Google, é só procurar que estamos aí à disposição, tá bom? E eu também não posso deixar de falar, porque eu tenho alguns amigos médicos, né? Quando eu falei que o Dr. Fábio ia estar aqui, eles falaram, não, pelo amor de Deus, pergunta das técnicas, pergunta não sei o quê. Esse pod, gente, ele é mais pro paciente, mas é óbvio que eu vou trazer Dr. Fábio, Dr. Andrei também, que é outro médico que eu amo, pra gente conversar sobre a parte mais médica, que eu não entendo muita coisa, mas que eu tô aqui pra intermediar. E eu sei que você tem um programa muito bacana também, que é voltado pra médico, sim, né? Pra alavancar a carreira, pra estar também no digital, de controle de finança, de toda essa parte também empreendedora aí que você tem, que eu amo, que eu sou fã, como empresário, eu vejo você assim, eu falo, meu Deus, que case maravilhoso. E pros médicos que estão assistindo, né? Como que é, assim, eu quero fazer parte da sua comunidade, quero fazer seu curso. Eu tenho um programa de mentoria para os médicos cirurgiões, então não é um programa para qualquer médico, tem que ser cirurgião, né? Cirurgião bariátrico? Não, cirurgião geral, tá. Cirurgião de qualquer área. Em que a gente treina a equipe, secretária, treina time, treina a mentalidade do médico para sair da casinha do consultório. Porque a gente, de verdade, na área, é treinado para sair da universidade e ficar preso no consultório, mas ali você não sabe fazer nada, além de diagnosticar uma doença. Então, eu ajudo os colegas, inclusive, com a comunicação, porque de nada adianta você saber muito e não conseguir explicar nada. Então, a melhor maneira da pessoa ter um bom tratamento, um bom resultado nos seus tratamentos, é ela falar de uma forma que as pessoas a entendam, ela ser bem entendida. Até nisso eu ajudo os colegas, em mentalidade, em oratória, em gestão do consultório, em treinamento de time, em marketing digital, porque hoje, sem estar aqui, como a gente falou no início, o médico, na minha opinião, está fora do mercado de trabalho. E é isso, cara. É só entrar lá na minha página do Instagram, tem um linkzinho lá que você consegue acessar os programas todos. E, gente, toda a história de sucesso deixa rastro. Então, assim, se você é cirurgião geral, opera, tá aí, tá precisando alavancar suas redes,
Eu falo, tá? Eu sou do nicho, sou influencer e Dr. Fábio, ele dá de show, é o nosso FF. Muito obrigada, tô muito feliz de ter você aqui. E espero que você volte também quando voltar para São Paulo, pra gente botar outros médicos aqui, pra gente fazer uma roda desse podcast. Tamo junto. Quando você quiser, só me chamar, tô à disposição. Obrigado pelo convite mais uma vez, tô honrado de estar aqui. E você em casa, ó. Beijo, me liga. Tchau, tchau, tamo junto. Tchau, gente, até o próximo episódio.